Chamei uma multidãozinha aí, vamos vindo aí. Oi, Adiane, Nari, Kiko, a galera chegando aí. Maria, Malma, vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre blocos energéticos. Hoje eu não separei nenhum processo de meditação e nem de metáfora, mas vamos indo, vamos ver o que é que vem, vamos ver o que a gente vai ser intuído. E o que são esses blocos energéticos, Elmar? O que são esses blocos energéticos? Esses blocos energéticos são... Vamos imaginar uma parede. A parede é feita o quê? De blocos, né? De bloco de cimento, tijolo. Pronto, os blocos energéticos são isso. São barreiras que você cria, ou que fica impregnado em seu corpo, ou naquela parte do campo energético. E aí esses blocos energéticos eles vão atrapalhar a sua sintonia, o seu poder de atração, sabe? Com o que você vai entrar em frequência, certo? Bora lá, todo mundo tá pensando em prosperidade e dinheiro, mas a gente tem tanto bloco energético com relação a isso que barra, sabe? Fica aquele muro formado que você não consegue sintonizar. Então, blocos energéticos é isso. Não vai adiantar você sintonizar e entrar na frequência, pois os blocos vão atrapalhar. Então, blocos energéticos são barreiras energéticas criadas por nós ou admitidas por outras pessoas. Para quê? Para simplesmente vão atrapalhar a sua melhora, a sua fluidez. Certo? Oh, Buster! Abraço, Buster! Ferraz, amigão aí. E aí a gente vê isso, a gente vem trabalhar isso. Aí eu quero saber de vocês, se vocês estão comprometidos comigo hoje, que a gente vai junto explicar sobre esses blocos energéticos, né? Normalmente a gente demora um pouquinho mais, para dar uns 5 minutos, a galera começa a chegar. E aí eu vou repetindo um pouquinho. Certo? O que a gente vai ver hoje nesses blocos energéticos é como eles se criam, como eu vou remover eles, certo? Trazer para a consciência que existem esses blocos, como eu vou tratar isso, como eu vou me curar disso. Tudo bem, galera linda? Aproveita e tem aqui, ó, um símbolozinho parecendo um aviãozinho. Aí você manda o pessoal. Se você vê vocês vão mandar, e se você vê que o contato tá com a bolinha verde, você direciona para ele, porque aí ele vai aproveitar e vai vir para cá, certo? Que alegria! Jaque linda, beijo, chegando aí a galera massa, galera de Fortaleza aí aparecendo com gosto, hein? Deixa eu ver aqui quem mais tá entrando. Que legal! Fico bem feliz. Beijo, morrendo de saudade de vocês. Vamos ver se aparece em Fortaleza ainda. Bora ver se essa vacina já libera a gente. Então vamos lá, vamos começando, que a galera vai chegando. Certo? Então bora lá. Bora entender o que eu... André! Então, Nata, tô aqui querendo saber quem é. Oi, Dé. Vou aproveitar no ao vivo e convidar pra gente fazer uma live, viu? Ou falar de homeopatia, de medicina germânica, certo? Vamos conversar sobre isso. Quero muito convidar você pra gente entender, a audiência aqui quer entender, certo? Vou falar com você depois no particular, certo? Então bora lá, vamos entender o que é blocos energéticos. A gente tá muito falando de inteligência energética, então já estamos compreendendo o que é energia. Todo esse processo de sintonia e frequência já está muito claro para vocês. E aí, agora a gente vai para o ponto da criação dos blocos energéticos. Esses blocos que vão atrapalhar a sua sintonia e a sua frequência. O seu desenrolar, o seu fluir. Sabe aquelas pessoas, a gente sempre fala assim, poxa, vem comigo, também fala assim, pô, Elmar, a sua... Com você a vida flui muito mais fácil, muito mais rápido. Por quê? Porque eu já faço essa limpeza desses blocos energéticos.
E aí quando você vê que sua vida vive travando, vive atrapalhando, é porque tem muito bloco energético relacionado ao processo. Tem gente que não consegue arranjar namorado e tal. É bloco energético. Entende? Tem muito bloco energético ligado a relacionamento, a sexo, a amor. E aí vai atrapalhar o quê? A vida de relacionamento, do prazer, de tudo isso. Minha vida financeira não manda, é muito ruim. E aí, quais blocos você deve ter em relação a dinheiro, em relação a valor? Vamos falar disso aqui para a gente entender, certo? Porque o nosso processo é com autoconsciência, certo? O processo aqui é com autoconsciência. Porque o que é que vai acontecer? Não vai adiantar você remover os blocos energéticos se você não tem consciência como eles se criam. Aí você vai ficar dependente eternamente de fazer muitas limpezas, muitos processos para remover esses blocos energéticos, certo? Então, antes de tudo, a gente tem que entender como os blocos energéticos são criados. E eles são criados por 5 processos. Pelos pensamentos, certo? Eu tenho pensamentos, pelos sentimentos, pelos comportamentos, pelas palavras e por sintonia. Por sintonia, sim senhor. E aí cria esses blocos energéticos. E aí depois disso eu vou te mostrar os 3 tipos de blocos. A maneira como vai criar vai ser por pensamentos. Como eu vou criar por pensamentos, Elmar? Sabe aquela coisa do penso logo existo? Então, se você pensa, você já joga para o campo mental. E aí o nosso campo mental é o quê? Altamente produtivo, racional. E aí você vai criando esses blocos. Poxa, Elmar, eu penso muito em que vai dar tudo errado. Eu penso que vai dar tudo errado, eu penso que vai dar tudo errado. E aí você cria aquele bloquinho. E, consequentemente, todo isso, pensamento, sentimento, comportamento, palavras, vão gerar sintonia. E aí essa sintonia vai começar criando os blocos. Elmar, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Chega quando dá certo, você se assusta porque você nem esperava que dava certo. Aí você pensa na coisa do vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, entra em sintonia e aí criou aquele bloco energético. Marido! Obrigado, ele chegou agora, cansadíssimo. E ainda entrou aqui, achei que você não ia aparecer não. Beijo! E aí, vamos lá, esses pensamentos você pensou. Pensei que vai dar errado, pensou que vai dar errado, pensou que vai dar errado. Criou esse bloco energético dá errado. E aí você fica, na minha vida nada dá certo. E aí, como é que faz? Se nada dá certo. Você já tinha criado aquele bloco energético que vai dar errado. Hein? Sabe outro bloco, porque Elmar, pensamento, sentimento, comportamento, palavra, sintonia, essas coisas vão se misturando e se integrando. Bora lá, você pensa muito em assalto. E aí vem o medo. E aí você tem um comportamento de desespero, né? E aí o que é que acontece com você? Você é assaltada. E aí nisso você vai criando esse bloco do medo, do assalto, daquela coisa. No fim das contas você não se sente segura, porque você já tem aquele bloco relacionado. Entende? E aí, como tem os acontecimentos do assalto, fica mais aquele bloco energético ali. Né? Certo? Então, vamos lá. Comportamentos. Que comportamentos criam blocos assim? Blocos energéticos que podem atrapalhar. Vem o comportamento da traição. Bora lá? As pessoas que vivem traindo, vivem mentindo, vivem enganando, ela vai já criar um bloco e por sintonia vai trazer aquilo ali, né?
Isso, Dog, Pandan, como sempre, meu chefe, tá aqui, no entra e sai. E ainda sai empurrando a câmera, ô meu senhor. E aí pessoas que vivem traindo, vivem enganando, elas vão entrar nessa sintonia. Malma! Ai, aí, meu querido! Fez falta, viu, Vitor? Fez falta agora na nosso MCA. A gente passou pelo Master Coach Inteligência Emocional. E foram vários trabalhos que a gente fez lá de quebra de blocos energéticos. E foram muitos blocos, muitos blocos. Gente, chorei, que vocês não têm noção, viu? E olha que a pessoa aqui tava sem chorar. E isso mesmo. E aí o que é que acontece? Você acaba criando esse bloco energético. E aí, Elmar, eu não consigo me sentir seguro. Como se você já criou aquele bloco energético do medo? Como é que você vai se sentir seguro? E aí, tipo, a mesma coisa. Hipnose, vamos lá, viu? Eu tô indo em novembro pro Interventions. Tenta aí em novembro pra gente fazer esse Interventions. E vá pro hipnose mesmo. E aí, o que é que a gente vai fazer nesses blocos energéticos? Comportamentos. Se você fica aí repetindo comportamentos que não funcionam, que não tem mais resultado, então o que é que faz? Você vai ficar com esses comportamentos presos. E aí, já vai. Tipo, eu tenho o comportamento da traição. Logo, você não vai ter aquela coisa da segurança, né? De um relacionamento tranquilo. Porque se você já tem aquele comportamento. E aí, como é que funciona isso? A ideia é limpar, certo? E por palavras, quantas palavras criam blocos energéticos? Quantas palavras fortes? A gente vê por palavra eu vou fazer uma live à parte, porque a energia da palavra é muito forte, sabe? A energia da palavra é materializar pensamento, atitudes. E aí o que acontece? Com a palavra é muito mais forte. Tem palavras mesmo que elas já criam um bloco energético por si só. Tipo, porque ela já tem uma energia em si. Tipo, se eu vou falar, ai meu Deus, você tá com câncer. O que é que já vem em si? Aí já vem desespero, morte, agonia. Mesmo que a maioria dos cânceres tem cura. Mas a gente já tem toda aquela energia naquela palavra. Por isso hoje é muito falando CA. E aí você já vê todo esse processo. Ou seja, já tem um bloco energético criado naquela palavra. Que te bota pra baixo, que você não consegue brigar pra sobreviver. Certo? E por sintonia mesmo. Você fica tão na sintonia baixo astral que você vai criando blocos energéticos para ficar baixo, para ficar um nível ruim. Não é não? Então, vamos lá, vamos entender mais um pouquinho, certo? Tipo, vamos lá, eu falei que tipo não vai adiantar você sintonizar, entrar na frequência que você deseja, pois os blocos energéticos vão atrapalhar, certo? A maioria, agora vem um porém, a maioria é criada de maneira inconsciente, né? Por quê? Porque a gente é inconsciente. Na maioria das vezes a gente acredita e a gente ainda dá significado. Então aí o bloco energético se fez. Quando você dá um significado, porque tudo na vida é o significado que a gente dá. E aí você dá aquele significado, acabou, ficou preso ali. Ficou preso àquele bloco energético e aí já tá barrando para você. Certo? Porque o que acontece? Olha, quando você... o processo dos blocos energéticos é a necessidade que a gente deixa a energia fluir. Bora lá. Quem me segue aqui já viu entendendo como é que a energia flui. Como é que a gente recebe o Ki, o Espírito Santo, o prana, a energia vital, como você chama. Como ele flui em nós. Eles vão fluir através dos chakras. Do coronário, do frontal, do laríngeo, do cardíaco, vai descendo do plexo solar, do sacral e do básico, certo? A energia vai fluir por aí. Então, quando existem esses blocos energéticos, a energia não vai fluir. A energia
vai dando aquela trava, sabe? Tipo, é um rio aqui correndo, e aí vem, e esse rio parou, esse rio travou. Então, esses blocos energéticos, tipo, o rio tá aqui, aí tem um bloco energético, o que é que vai fazer? Trava. Não tem como fluir. Então, os blocos energéticos precisam fluir pelos chakras, pelos meridianos, e ficar limpo, certo? E conseguir fluir e deixar você com a vitalidade lá em cima. Deixa eu deixar o meu patrão entrar aqui. Gente, esse meu patrão aqui, da 8 horas da manhã, ele já vem pra porta pra, tipo, bora trabalhar, viu? Vamos dando coraçãozinho e setinha aqui, ó. Essa setinha aqui já vai chamando a galera ainda, que tem muita coisa pra gente falar, né? E aí, então, a gente entende que, tipo, a energia tem que fluir, seja como você chama essa energia, certo? A energia vital, e ela tem que fluir. E aí o que acontece? Quando você tem esses blocos energéticos, essa energia não consegue fluir. E como ainda criam? Vocês entenderam o processo de pensamento, sentimentos, comportamentos. Vocês sabem como eu faço um e-book aqui pra vocês, né? Ah, meu Deus. Comportamento, palavras e sentimentos. E aí existem 3 tipos de blocos, que são os blocos por repetição. Eles vão ser criados por repetição. Esses pensamentos, sentimentos, comportamentos, palavras, sintonia, se você fica repetindo, tá o bloco formado. Entende? Porque você vai dar tanto significado, que você já vai ter certeza que aquilo é real, é certo, é correto. Criou-se um bloco. Né? Criou-se um bloco energético. Repetição. Bora dar um exemplo de repetição? Bora lá, vocês têm algum exemplo aí de repetição? Assistir o jornal. Não vou botar nem o jornal. Assistir coisas que estão sempre expressando violência. E aí tem aqueles jornais que se a gente bater na televisão, escorre sangue. Então, se você assiste, fica direto com aquilo, sabe? Sintonizando, assistindo, sabe? O comportamento, vindo os sentimentos, você vai criar um bloco energético. O bloco do medo, o bloco da insegurança. Então aí você nunca vai se sentir seguro, porque você vai achar que vai acontecer aquilo que tinha lá. E aquilo fica impregnado no seu campo energético. Sabe? No seu corpo emocional, no seu corpo áurico. Aquilo ali fica impregnado. E aí você precisa fazer uma limpeza disso, retirar disso, que daqui a pouco a gente fala. Certo? Então esse processo de repetição é assim. É você ficar repetindo, e quando você vê criando esse bloco energético. Blocos de poder por poder. Que são aquelas pessoas que têm poder sobre você. Então é um rei, um ditador, não. A gente tem pessoas que a gente considera, poxa, aquela pessoa é importante. Nesse momento aqui, vocês me consideram uma pessoa de poder. Então eu posso acabar passando informações ruins e o quê? E acabar criando blocos energéticos em vocês. Então, pessoas de poder, pai, mãe, pais substitutos, mães substitutas, professores, autoridades, chefes, certo? Pessoas que exerçam o mínimo poder sobre você, marido, esposa, vai fazer com que crie um bloco energético, porque essas pessoas podem o quê? Dizer verdades delas, sabe? Que você vai considerar verdades, e isso vai criar um bloco energético. Exemplo, quando os ditados populares, tipo, a gente aprendeu com quem? Com os nossos avós, bisavós, né? Dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar muito para ter muito dinheiro. Criou-se um bloco energético aí, hein? No bloco energético do dinheiro, no bloco energético do valor. Ou às vezes você não vale nada.
Você ouve tanto aquilo e de uma pessoa de autoridade que você não vale nada, que você acha que você não vale nada. E aí criou-se um bloco energético do valor. E valor é a energia do dinheiro. E aí você compreende porque às vezes a vida financeira não anda? É nesse processo, entende? Essas pessoas de poder, elas vão determinar isso em você. Elas vão acabar criando esses blocos energéticos em você. E o outro bloco é o bloco por registros emocionais. Bora lá, porque aqui é bem impactante esse bloco de registros emocionais. Por quê? Ixi, dona Selma chegou. Tá atrasada, viu, moça? Tá atrasada. Já falamos foi coisa aqui, viu? Mas aí, como é minha mãe, daqui a pouco eu faço uma revisãozinha, viu? E aí temos os blocos por registros emocionais, que são os mais fortes e esses ficam. São os mais fortes e os mais difíceis de tirar. Certo? Porque toda a vida, quando você tem um bloco, um registro de memória, aí você tem um registro emocional, principalmente por impacto emocional, você tem esse bloco de registro emocional, que vai criar esse bloco energético. Bora lá. E aí vem esses blocos, aí vem a consciência. Tipo, eu vou olhar um exemplo aqui que eu acabei hoje estudando e eu fiquei, poxa, um bloco foi criado porque a gente vê esse bloco pro emocional, pro positivo, pro negativo. Bora lá. Não na dualidade, vocês sabem que eu não gosto da coisa dual, do certo, errado, positivo, negativo, masculino e feminino. O que acontece? Bora lá. A maioria de nós, quando somos criança, o que acontece é que a gente vê muitas coisas dos nossos pais, aí vem aquela coisa de poder, né? Aí a gente vê isso e aí a gente vai repetir esse processo. Tipo, a gente vê muitos pais da gente, a maioria dos pais da gente bebia. E quando eles bebiam, eles ficavam muito felizes, muito alegres. Para a visão da criança, ele via isso. E aí o que é que a criança vai repetir? Vai achar que para ficar alegre, ficar feliz, tem que beber. E aí cria um bloco energético relacionado ao álcool, à bebida. Entende? Que ainda vai aumentando, aumentando, aumentando. Ah, Elmar, bora ir mais além. Vou de uma coisa bem simples. Você é um bebê. E esse bloco a gente vai pegar aqui mais fundo aqui. Você é um bebê. E você é um bebê. E aí você tá pegado com sua mãe teria que ir fazer mercado, fazer alguma coisa, e alguém puxa você do braço dela e diz, eu fico aqui, certo? Isso é um impacto emocional para o bebê, certo? Porque é aquela coisa de tirar da mãe. E aí vem, nesse registro, aí mistura o registro de memória, né? Nesse registro de memória, pode ter que a pessoa estava com um cheiro, um perfume. E aí vem um perfume ou um corte de cabelo. E aí, quando chega no futuro, você sente esse perfume com alguém. E aí, o que é que você já faz? Você já cria ranço daquela pessoa. Por quê? Porque você criou um bloco energético quando era bebê, em relação àquele impacto emocional de te tirar do braço. Qual foi o registro de memória? Foi um perfume, às vezes um corte de cabelo que a pessoa tem. Mas eu não me dou bem com esse meu chefe, essa minha chefa. Aí você vê, às vezes ela tem o perfume, ou ela tem o corte de cabelo daquele momento, daquela pessoa que te puxou. E aí com esse bloco de energético formado, você não se dá bem naquele emprego. Entende? Vocês conseguem ver o quanto é profundo isso? Bora lá. Eu gosto de vocês. E aí vocês estão discutindo. Mama estava dando jantar. Isso aí, vou dar um desconto sim. Então vamos fazer a revisão, que essa é uma das melhores alunas. É a dona Selma. Alice, oi, 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 oi. Que legal te ver. Saudade. Foi, a gente estava fora porque eu estava lá fazendo o Master Coach de Inteligência Emocional. Gente, ó, tipo... O que acontece? O desbloque
ele está fazendo parte de um dos maiores grupos de uma network de desenvolvimento pessoal do país. O melhor network de desenvolvimento pessoal do país. E a gente está trazendo para aqui, para o mundo online, formações em coach, em constelação sistêmica, né? Constelação familiar. Estamos trazendo formação em renascimento, formação em Master Coach, em PNL, Master PNL, em hipnose também, a gente vai estar trazendo para aqui, para Salvador, para fazer no presencial, e também a gente está vendo como é que a gente vai elaborar isso para online. Além de milhões de seminários, né? Essa parte de inteligência energética, inteligência emocional, estamos trazendo líder trainer também, o Desbloque tá vindo botando para lá, viu? Fica aí, eu quero ver vocês participando com a gente aqui, viu? Quero muito voltar a fazer o presencial, aquela coisa. Estamos tentando em novembro fazer isso. A gente está falando de energia financeira, a gente está em dezembro querendo fazer o nosso seminário de prosperidade, né? O Vida Milionária. Então vamos lá, quem quiser comparecer já vai botando na agenda aí. Voltou. Então bora lá, bora fazer o resumão. Vamos fazer o resumão. Então, bora lá. Blocos energéticos, que são blocos energéticos? Eles são blocos de energia, de processo, que não deixa você sintonizar, deixar a energia fluir pelos chakras, pelo seu corpo, não deixar a energia vital seguir e caminhar e fazendo com que você funcione, certo? Como é que ele vai ser criado? Ele vai ser criado pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos comportamentos, palavra e sintonia. Isso tudo misturado, isso tudo integrado. Porque quando você tem pensamento, você sintoniza, você sente. Quando você tem comportamento, é o mesmo processo, né? E aí, depois disso, a gente entendeu que são 3 tipos de blocos energéticos. O por repetição, quando você repete. Comportamentos, sentimentos, pensamentos, certo? Sintonias. Por blocos de poder, que são por pai, mãe, avô, pai substituto, mãe substituta, certo? E o por registros emocionais, que também vem por registro de memória. Agora a gente tem blocos energéticos que se criam até na memória intrauterina, certo? Porque a gente já sabe que o bebê tem memória daquela região. Eu fiz um rebirth, que é o quê? Um processo de renascimento. O que acontece? Um dos maiores blocos energéticos que se criam com a gente é o trauma do nascimento. Porque o que acontece? No nascimento, você está num ambiente quentinho, gostosinho, abafado, escuro, e te tiram dali de maneiras diversas para um ambiente iluminado, gelado, frio, né? Te batem para fazer chorar, ficar longe de sua mãe, te agridem. Isso é um dos maiores traumas e blocos que se criam, certo? E além disso, aí tem os blocos criados naquela memória. Tipo, no processo que eu passei de rebuff, eu percebi que eu tinha blocos criados por medo e ansiedade na barriga de minha mãe. Sabe lá, gravidez, sabe? Todo esse processo, né? Eu era o primeiro filho, será que ela não teve medo? E aí, estudando, eu estava conversando muito com a minha amiga, com a Rafaela, a gente falando sobre isso. Eu disse, Rafa, a minha essência por si só é essência inovadora, libertadora, sabe o que é liberdade, o que é aquela coisa. Mas era necessário aquele bloco energético. Então eu tenho que ficar limpo sem bloco energético. Não, então tem blocos energéticos que são necessários. E aí esse bloco energético criado pelo medo e pela ansiedade fazia com que eu não saísse a louca, porque eu precisava viver aquela coisa do âmbito familiar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria muito já botar a mochila nas costas e ir para a Europa, era meu sonho. Mas aí tinha um medo, tinha aquela coisa da ansiedade. E era preciso travar isso. Imagina eu já ser porra louca. Tudo no seu tempo. Hoje tá tudo limpo aqui, né? Então bora lá. E aí essas coisas do registro de memória é bem forte e bem impactante, porque todos esses registros de memória, eles vão criar blocos energéticos. Então por isso é muito importante que a gente fique atento a esse processo com crianças, sabe?
Porque crianças ouvem, principalmente na primeira infância, de 0 a 7, tudo aquilo ali vira algo importante. Ah, Elmar, e quando vai ser com a gente? A gente vira esse bloco energético, vem com grande impacto emocional. Quando você vive também aquilo, vira um bloco energético, sabe? Às vezes você ajuda as pessoas e se dá mal. Aí você já cria aquele bloco energético que não presta ajudar ninguém, porque se ajudar alguém eu vou me dar mal. Aí você já criou aquilo, ó. Já fica aquele ranço, aquela coisa. Certo? Ah, Elmar, então... Bora lá, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa pra falar. Sim, tem muito mais coisas ainda. Certo? Tudo isso vai ficar nesse registro emocional. E aí, tipo, bora voltar aqui pra essa coisa ainda do bloco por registro. Esse bloco do por registro, como é que vocês vão perceber esses blocos energéticos? Quando vocês perceberem que vocês estão se autossabotando. Quando vocês perceberem que o que vocês querem fazer, vocês pegam e não fazem. Vocês têm aquele desejo, aquela vontade enorme e não fazem. Fiquem atentos se alguma sabotagem existe em vocês. Certo? Fiquem atentos. Eu vou falar, a Elis não está aqui, mas eu vou até comentar. Eu acho que ela não tem problema nisso. A Elis estava muito se sabotando com o desbloque, no início do desbloque, por causa do processo de falência dela, que foi de grande impacto emocional. Ou seja, aquele grande impacto emocional dela fazia com que ela não levasse as coisas do desbloque para frente logo no início. E a gente teve que fazer um trabalho pesado de limpeza, de reestruturação, de reprogramação, para que ela visse que aquilo não ia se repetir. Aquilo foi um processo, foi um aprendizado, e aquilo não ia mais se repetir. Entende? E se repetisse, era outro aprendizado. Mas aí vocês compreendem que, tipo, blocos, quando vai com muito impacto emocional, é muito mais difícil de tirar. Ah, eu fui traído tantas vezes e traído de diversas formas que eu não me relaciono mais com ninguém. Entende? E aí você vê que você criou um bloco energético pela traição que sofreu. Precisa limpar, porque é outra história. Cada um é história, cada um é uma vida. Certo? Mr. Kiko, Elmar, eu tô numa fase de início do meu próprio negócio. Sempre penso positivo, tô me dedicando muito a isso e percebi que continuo tendo aquele medo de não dar certo. Esse mesmo medo me faz estudar mais, me dedicar mais. Esse seria um bloco energético necessário? Sim, sim e não. Bora lá. Bora aproveitar esse processo aqui. Deixa eu perguntar a você. Você já teve algum negócio que deu errado, Kiko? Que teve algum problema e que não funcionou, que você faliu? Me responde isso aí. Porque o que acontece? O medo é uma das emoções primordiais. Uma das emoções principais que a gente tem. E ela faz com que ou a gente paralise ou a gente siga adiante. Vai liberar adrenalina, vai fazer algum processo. Vai fazer com que a gente siga adiante. O que você tem que ficar atento então, Kiko, ele falou que já teve esse processo, é que às vezes o seu medo é de repetir a história. Então precisa fazer uma limpeza energética. E entender que isso é um novo negócio, são novos aprendizados. Mas o medo também está te dando a energia para você seguir, porque o medo vai fazer isso. Quando você vê um dinossauro, ou você vai paralisar, ou você vai correr. Entende? Nesse seu caso, o medo está te dando energia para você estudar, continuar. Certo? E aí, eu acho que não é nem o medo real que está fazendo isso, porque esse medo poderia fazer com que você fugisse. Você tem que prestar atenção. Ah, Elmar, esse medo está fazendo com que eu estude mais para não encarar o negócio. Aí é um processo de fuga. Certo? Isso a gente teria que conversar e entender, porque tem diversas vertentes. Mas que um bloco energético de medo foi criado foi porque é o medo de repetir a história da falência anterior. E aí você tem que ficar atento a isso. E aí você entender que o processo anterior foi aprendizado para esse negócio
agora. Certo? Maravilha? E aí, vamos lá. E aí você tem que prestar atenção se você não está se auto-sabotando. Ok? Bora lá. Um dos maiores blocos energéticos que a gente vai encontrar, todo terapeuta vai encontrar, que é um processo que a humanidade está vivendo, são blocos por rejeição e blocos por abandono. E blocos por abandono. O sentimento de rejeição causa um bloco gigante e o sentimento de abandono também. E vamos chegar adiante aí para você entender por que esses dois blocos são criados e precisam ser limpos. Eu fui fazer a microfisioterapia com Lívia. Vocês podem procurar, Lívia Costa. E aí ela verificou que eu tinha muitos blocos de abandono. E são muitos nessa região aqui. Por sinal, vários blocos energéticos eles podem criar doença. Porque se não está deixando a energia fluir, ele vai chegar a criar uma doença. E aí tinha vários blocos, ela disse na microfisioterapia que isso era região de abandono. Galera com rinite sinusite, fique atenta a isso. E isso todos nós passamos. A gente está nesse processo de abandono, de amor próprio. E aí esse bloco energético criado pelo abandono é o bloco pela falta de amor próprio. Criamos esse bloco para aprender a ter amor próprio. E isso a gente vai passar sempre a ter amor próprio. Quando você descobrir o seu amor próprio, fazer a limpeza, a retirada desse bloco energético, acabou. Aí esse bloco energético vai ser limpo. E o outro de rejeição é o do seu valor. Porque você vem aprender a ter valor próprio. Além do amor próprio, o seu valor. Você entender o seu valor. Certo? Vou contar a história pra vocês. O de abandono eu passei várias vezes. Tipo, minha mãe, quando eu era bebê, ela tinha que sair pra trabalhar. E aí era minha mãe e meu pai saíam pra trabalhar, eu ficava com meus avós. Aí eu abandono. Meu pai se separou, aí eu abandono. Sabe? Relacionamentos que não foram assumidos, aí eu abandono. Consegue compreender? E aí tive que desenvolver esse amor próprio, sabe? Aquela coisa de você entender, gostar de você além do que as pessoas vão gostar. E aí eu tive que desenvolver isso e limpar todos esses blocos. Que a gente fica limpando, porque o bloco que a gente cria hoje, né, tem que limpar amanhã. Né? Você se suja todo dia e toma banho todo dia, né não? E a gente vai chegar lá e eu vou explicar essa relação. Aí o que acontece? Agora vem o bloco criado pela rejeição, que é o bloco de valor. O que é que vocês têm que ver é sempre relacionar. Tipo, quando você se sente rejeitado, você não percebe o seu valor. E o que eu falei no início aqui, valor é a energia de dinheiro. Então, se você tem esse processo de rejeição, você não consegue se conectar sintonizar com a energia do din-din, da bufunfa, da prosperidade, da fartura. Então, a principal maneira para você se conectar com a energia da prosperidade é trabalhando esse sentimento de rejeição. E eu vou contar, esse processo que eu fiz do Master Coach, a gente ficou sem celular, sem comunicação, como vocês viram. E nesse processo a gente tinha que ficar sem falar, mudo. Mudo. A gente teria que ficar sem falar. Ah, Elmar, tá bom, vai ficar sem falar. Ia ficar sem falar. Só que, tipo, imagine, eu naquele ambiente onde tínhamos 50 pessoas, todos nós vibrando naquela vibe da transformação de vidas, botando tudo pra cima, aquela energia massa, e você não poder trocar informação, não conectar com aquelas pessoas. Eu com minha irmã, com amigos, tipo, parecia de vidas ali, e a gente não poder falar. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar com medo, de ai meu Deus, tava aquela sensação de mal, quando você tá de mal, fica sem falar com a pessoa. E aí eu comecei a ver assim, aí, tipo, a gente procurava nem se olhar no olho, porque não podia nem se comunicar no olhar.
E aí eu vi assim, eu digo, ai meu Deus, não posso falar com essas pessoas, meu Deus. Aí eu comecei a perceber, ai meu Deus, será que falaram? Aí eu comecei a me ligar, que eu comecei a perceber que eu tava com medo, tipo assim, eu disse, ai meu Deus, falaram mal de mim, ninguém gosta mais de mim, não sei o que. Aí eu percebi, eita, existe um bloco de rejeição aí que precisa ser limpo. E esse silêncio foi maravilhoso para eu perceber isso. Dessa rejeição, que precisava limpar esse bloco. Que eu precisava me dar o valor. Entende? E aí, isso atrapalhava o meu lado financeiro. Olha aí. Olha aí. Entende? Então procure. Fiquem em silêncio vocês. De vez em quando. E percebam se vocês têm esse sentimento de rejeição. De que precisa agradar o outro para ser aceito. Esse medo de, eu não vou ser aceito. Porque eu tinha muito isso de não ser aceito. Já vai pela minha história sexual, pela minha história... Tipo, quando a gente vai pro sul, muitos nordestinos, a gente às vezes tende a isso, viu? Brasileiros, quando vai pro exterior também, tem esse medo de não ser aceito. E aí, nesse processo, é você entender se você tem esse sentimento de rejeição, porque o bloco já foi criado. E aí precisa limpar esse bloco. E aí você vai ter o seu senso de valor próprio, o seu valor, o quanto você vale. Certo? Maravilha! Tudo bem? E aí, Elmar, tá bom, muitos desses blocos a gente viu, deixa eu dizer pra vocês, a gente falou do criar dos blocos dos chakras. A gente está vivendo tanto nos chakras. Boa noite, primo! E aí a gente está criando tantos blocos pelos chakras. Por quê? Porque a gente está vivendo muito nos chakras lá de baixo, no básico, no sacral. Porque a gente está vivendo no sobreviver e ter prazer. E quando não tem essa coisa do sobreviver e não ter prazer, a gente vem para a raiva, para o ódio. Ou seja, quando você trabalha tudo isso, você vem pelo amor próprio e aí você vem por expressar. Ou seja, para você conseguir fluir e sentir o que é bom para você, você precisa resolver todos esses processos evolutivos da sobrevivência, do prazer, do ódio, do amor próprio, da expressão. Certo? Vocês acham que eu estou aqui, a gente está em conexão, eu estou falando sobre blocos energéticos. Por quê? Porque eu consegui fazer essa limpeza e consegui ainda poder me expressar sobre isso. Né? Então vamos lá. Então vamos seguindo aqui. Orará. Certo? Entendemos que na infância e na adolescência é onde os maiores blocos são criados. Certo? Principalmente na primeira infância. Ah, mamãe tá grávida, fica atento também, porque você está criando já bloco energético ali. Mas se está criando, às vezes é necessário, entendemos isso, né? Então vamos entender como a gente vai fazer essas limpezas. Por quê? Porque é preciso. Gente, vamos lá, vamos entender. Esses blocos vão ser como sujeirinhas. E se você fica muito tempo com muitos blocos, vai ficar sujeirão, vira carcaça, vira escama, pode ser assim. E aí é muito complicado tirar. Então não fique esperando chegar a essa situação. Como você vai fazer? Você vai procurar alguém, porque não adianta. Eu criei com o pensamento, o meu mental mesmo vai fazer essa limpeza. Não vai fazer. Porque se o bloco já está ali, já está instalado, você vai precisar de ajuda, de tratamento energético para isso. Certo? Elmar, mas eu vou no centro e tomo passe, mas eu vou para a igreja, oro todo dia, eu vou no terreiro e tal. Não vai adiantar, porque nesses locais você está trabalhando o seu espiritual. Lembra? Nós temos o corpo, o campo mental, o campo espiritual, o campo emocional, o campo energético. Todos eles são interligados. Mas aí, tipo, como o bloco já está formado, você vai precisar de ajuda. Ajuda para fazer esse tratamento energético, essa reprogramação, essa limpeza. Da mesma maneira que você se suja na rua e toma banho, você também tem que fazer isso. Elmar, então tá. O processo tem que ser consciência, foi isso que eu falei para vocês aqui. A gente está falando para vocês terem consciência como se forma, para não agir da maneira e formar novos blocos energéticos.
mas sempre vai surgir, né? Não somos perfeitos. A gente tem que fazer essas limpezas, esses processos de retirada de blocos energéticos. Certo? Aí você vai procurar alguém que te ajude, alguma técnica que te ajude. Vou dizer aqui algumas técnicas que podem ajudar, até que você pode fazer em casa. Tipo, plantas, certo? As plantas, elas ajudam a quebrar alguns blocos energéticos, que é um processo que eu uso muito aqui, né? Com a fita energética. Cristais, radiestesia, som, cor, certo? Mas aí é preciso de um trabalho, né? De alguém que ajude, de um tratamento mais intenso pra gente ter esse negócio de consciência. Porque tá bom, você faz esse processo, você imagina a luz violeta transmutando, limpando, não sei o quê, mas a coisa é muito mais enraizada. E aí, como você não trouxe pra consciência, você vai criar um novo bloco energético. Entende? Então, os tratamentos energéticos vai sempre funcionar. Certo? Você não vai conseguir só pelo mental ou só mudando seus sentimentos. Então é preciso um tratamento energético. Aqui a gente faz a reprogramação energética. À distância eu uso a mesa radiônica. Vou descobrindo. E aqui, além da mesa, no presencial, além da mesa radiônica, a gente faz uma limpeza com você na maca. Usando cristais, som, luz, fita energética. E vamos aplicando reiki, certo? Todo esse processo. Então é muito importante que vocês entendam isso. Então a limpeza de blocos energéticos precisa de muito mais coisas que isso. Certo? Então vamos lá, vamos respirar. Vamos respirar, vamos voltar. Fico bem feliz, eu, com vocês aqui, vocês participando. É um processo que as pessoas não gostam muito de enxergar. Que aí vocês acabam criando mesmo esses blocos energéticos e são vocês que são responsáveis por deixar a sua vida fluir. Certo? Vamos lá, tem tempinho aqui, vamos fazer aquela meditação. Aquela meditação gostosa. Que deixa o quê? Deixa a gente feliz e tranquilo. Eu vou querer que vocês respirem. Bora lá. Eu vou pedir que vocês já respirem, né? Essa daqui vai ser mais ligada a gente ter consciência desses blocos, né? Respire. Vamos respirando pelo nariz, exalando pela boca. Vamos lá. Agora imagine todos os blocos energéticos que você criou na sua vida. Veja, eles estão formando uma armadura em você, uma carcaça, as escamas, uma parede. Seu tipo está rodeado. E para quebrar tudo isso, você precisa estar disposto a aceitar. A ter consciência que esses blocos existem e que precisam ser destruídos. E depois disso, ter consciência que a cada bloco criado, você precisa destruí-lo para que ele não cresça e não atrapalhe a sua vida. Respira fundo. Mas você tem coragem, tem disposição para mudar tudo isso. De olho fechado, imagine no alto de sua cabeça uma luz violeta. Um ponto de luz violeta que começa a crescer
começa a virar um redemoinho. Um cone de luz. E esse redemoinho vai descendo. E você está dentro desse redemoinho de luz violeta. Imagine que essa luz violeta está transmutando, está quebrando, está destruindo todos os blocos energéticos. Está te limpando, te reprogramando. E vai limpando da cabeça aos pés. Por dentro, por fora. Deixando tudo limpo e leve. E agora essa luz violeta se dissipa, esse redemoinho violeta. E aí você começa a ser banhado por uma luz branca, te trazendo paz, tranquilidade. E agora você está sendo banhado por uma luz dourada. Ela está te banhando, te iluminando, como uma luz solar. Te dando coragem e força para que esses blocos não retornem. Te dando coragem para pedir ajuda também, porque tem blocos que é muito difícil de ser quebrado. Respire, aceite isso. Respire e venha voltando. Venha sentindo tudo isso. Certo? Que maravilha estar com vocês aqui. Espero que tenha trazido à consciência todos esses blocos energéticos. Certo? Que vocês tenham consciência que vocês são responsáveis por se manterem limpos e reprogramados, né? Porque esses blocos energéticos não devem ficar aí, certo? Muito, muito obrigado. Eu estou organizando as lives e todos esses movimentos que a gente está fazendo aqui com você, certo? Deixa aqui uma hashtag o quê? Bora criar o do nosso grupo, né? Quem vê até o fim, bota nos comentários aí o quê? Hashtag... Bora lá, diga aí uma hashtag. Cadê a gente botar aí, Alice, a hashtag pra gente botar nos comentários. A gente podia fazer isso, né? Só quem teve na live vai saber da hashtag. Bora lá? Hashtag Vida Milionária. E aí? Gostei dessa hashtag. Bota aí, hashtag Vida Milionária. Então, quem assistir até o fim, vê isso aí. Hashtag Vida Milionária. Pra vocês entenderem que vocês que são responsáveis por ter essa vida milionária, sem blocos energéticos, deixando tudo fluir. Beijos, maravilha, tudo lindo pra vocês. Semana que vem eu falo pra vocês o que é que eu devo estar vindo falar. Tô querendo já botar tudo programadinho, mas eu devo falar sobre perfil energético, viu? Bota no comentário quando terminar essa live aqui. Um beijo grande! E continua aí seguindo a gente, viu? Grande abraço!